Então, em primeiro lugar, eu vou comentar aqui sobre o plano de ensino. Então, é que nós estamos chegando aqui no final, né? Então, chamando a atenção que o cálculo grau G1 será feito para a soma das 3 maiores notas dividido por 3. Então, das 4 atividades de avaliação que serão realizadas até o final do semestre, A1, A2, A3 e A4, vou pegar as 3 maiores notas, somar e dividir por 3, isso vai dar o grau G1. Né? E se o grau G1 for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, e se não, se estiver entre 4 e 7, tem que fazer um grau G2, e o grau final, o G1 mais G2 sobre 2, deve ser maior ou igual a 0 para aprovação. Hoje é dia 19 de novembro, né? Então, eu vou apresentar aqui o problema de condução do calor com extremidades sujeitas a temperaturas não homogêneas, né? Isto é, temperaturas diferentes de zero nas extremidades da haste de movimento finito igual a L. No dia 24 de novembro, que é a próxima quarta-feira, estará disponível no Moodle a atividade de avaliação A4. Então, eu teria uma semana ali, que é das aulas seguintes, para fazer a leitura, fazer a correção da atividade 4, publicar notas, calcular grau G1, etc. Né? E aí, então, no dia 3 de dezembro, vou ter todos os cálculos já realizados, certo? Então, aqueles que estiverem aprovados estarão liberados, né? E aqueles que não tiverem com grau G1 ou A7 deverão se preparar para o G2, que estará disponível no Moodle a partir do dia 7 de dezembro. Então, era isso que eu queria chamar a atenção em relação a esse planejamento. Bom, então, aqui na discussão da equação do Acho que caiu a conexão aqui por alguns segundos. Uhum. Então, eu estava falando aqui sobre a propriedade da condutividade térmica, né, que é um coeficiente definido como a divisão da condutividade térmica pelo produto da densidade e o calor específico. Então, esse coeficiente chama-se difusividade térmica, né, que é calculado e expresso na unidade de centímetro quadrado por segundo. Né? Então, esse A2 aí é um sobrescrito, né? Esse 2 ali é um sobrescrito, não é A elevado ao quadrado. Então, a difusividade térmica da prata é 1,71 centímetros quadrados por segundo. Né? A difusividade térmica do cobre é 1,14 centímetros quadrados por segundo, e a do PVC, a difusividade térmica é 1,26 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados por segundo. Isso significa que esses temperatura do que o PVC. Então, eles vão conduzir, eles vão difundir mais o calor. Né? Bom,
Professor? Caiu de novo. Tá me ouvindo? Tá difícil, hein, senhor? Ah, tá difícil hoje, tá complicado o negócio aqui. Mas vamos lá, vamos. É que, tipo, quando trava, o senhor continua falando pra você, mas para mim já trava. Aham. Então, É, por exemplo, quando você travou a primeira vez, você estava na página de introdução ainda. pois tem um delay, né? Tem uma diferença de tempo. Eu estou tentando fazer uma revisão aqui, né, do que já foi abordado, né, só para introduzir o tema. Né? Então, o que nós vimos aqui, vamos resumir aqui, já que o tempo está meio estranho aqui, né? Então, resumindo, né, toda essa discussão, que quando a gente tem esse problema de calor aqui numa haste, né, com a condição, que é a equação do calor, né, vamos aumentar aqui, ó, essa fonte aqui para ficar melhor. Então, eu tenho essa equação aqui, que é a equação do calor, a condição inicial, que é a temperatura conhecida em todos os pontos, essas condições aqui de contorno, são as condições de contorno aqui na literatura são chamadas de condições de contorno homogêneas, né? Que a extremidade inferior é mantida igual a zero e a extremidade superior da haste é também mantida igual a zero, né? Então, nós vimos que a solução é dada por esta série aqui, que é uma série de senos, uma série de Fourier, né? Em que eu tenho o U de xt é um somatório de Cn vezes seno de nπx sobre L, e na menos, ó, isso aqui é a função exponencial, né, elevado Ô, a senhor, menos, você não está transmitindo a tela. não está transmitindo, isso aqui é uma... sim, porque quando cai aí tem que fazer tudo de novo, é verdade. Vamos lá. Beleza. Então, agora sim, né? Chegou aí já? Já está aqui. Tá. Então, nós vimos que a solução é esse somatório, C índice N, seno de nπx sobre L, e na menos a difusividade térmica, o A2, multiplicado por N ao quadrado, π ao quadrado, dividido por L ao quadrado vezes T, né? E o que é necessário fazer, afinal de contas, né? É calcular estes coeficientes, né? Que são os coeficientes de Fourier, né? Que expressam a função f de x numa série de senos. Né? Então, a gente viu que, essencialmente, é isso que a gente tem que fazer. Fizemos alguns cálculos, né, alguns exemplos. No primeiro exemplo, então, a gente fez até a interpretação, né, considerando uma temperatura inicial, né, deixa eu passar aqui para outra página para a gente enxergar melhor aqui. Se considerar esse problema aqui, né, nós temos um problema de uma haste de comprimento π, em que a difusividade térmica é 1, né? Aqui nós temos a temperatura inicial
da haste igual a 20 e as temperaturas iguais a zero, né, mantidas fixas para todo o tempo, tanto na posição x igual a zero, quanto na posição x igual a π. Então, a gente viu que os coeficientes Fourier resultaram nesses valores aqui, fizemos o desenvolvimento desta solução e até fizemos o desenvolvimento dos 5 primeiros harmônicos, né? E representamos, então, graficamente a solução. Ó, quando t igual a zero, nós temos aqui a temperatura inicial constante igual a 20. Né? No t igual a 0,1, essa curva aqui, que é zero nas extremidades, e o máximo ocorre exatamente no ponto médio do domínio, que é o π/2, que é em torno de 1,57. Né? Então, após 0,1 segundo, a temperatura ainda atinge o valor 20 lá. Né? Após meio segundo, o valor máximo da temperatura é em torno de 15, né? Que ocorre aqui no ponto médio. Né? Após 3 segundos, a gente vê ali que a temperatura é em torno do valor máximo, em torno de 1, né? Que ocorre aqui no ponto médio. Isso mostra que, à medida que o tempo vai passando, né, a temperatura vai atingir o valor estacionário igual a zero em todos os pontos da haste. Por quê? Por causa das hipóteses iniciais. Né? Não tem troca de calor com o meio exterior, né? E tem aquelas duas extremidades mantidas iguais a zero. Então, essa temperatura, né, por condução, essa temperatura vai ser transportada, né, à medida que o tempo passa, para os pontos do interior da haste. Né? Então, é porque a haste não tem fonte de calor interna, né? Então ela não vai conseguir manter essa temperatura inicial, vai atingir o estado estacionário igual a zero lá no infinito. Bom, a gente fez aqui esse exemplo 2, né? Calculamos a solução desse problema calculando os coeficientes de Fourier, chegamos nesta sequência de coeficientes e desenvolvemos da mesma forma, né, os primeiros 5 harmônicos da série, né, chegando nessa configuração aqui. A temperatura inicial é essa curva em vermelho, em verde a temperatura após 1 segundo, em t igual a 3 a temperatura nessa cor azul aqui, roxo, sei lá, e a gente mostra, então, a gente vê que o ponto central do domínio, né, que é também uma barra de comprimento L igual a π, o ponto central, que é o π/2, é o ponto onde a temperatura atinge sempre o ponto de máximo. Né? Começa lá com um valor igual a π/2, aqui é em torno de 0,8, aqui já é em torno de 0,4, e à medida que o tempo vai avançando, né, a temperatura também vai atingir o estado igual a zero em todos os pontos. Bom, então aí acontece que pode ser que a gente tenha um problema de calor em que as temperaturas das extremidades da haste são mantidas fixas com valores diferentes de zero. Tá? Então, se o objetivo, se o problema, deixa eu só comentar aqui, né? Se nós tivermos, né, um problema de condução em que eu tenho, digamos, uma temperatura igual a 10 aqui numa extremidade, temperatura igual a 50 aqui na outra extremidade, à medida que o tempo passa, essa temperatura vai atingindo o estado estacionário, que vai variar linearmente de 10 até 50. Tá? Isso é o que a intuição diz, porque é uma situação semelhante à anterior, só que agora tu vai ter um gradiente de temperatura com temperaturas diferentes de zero. Então, ela vai variar linearmente aqui, do menor até o maior valor. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter um transiente, né, que vai ser percebido nos primeiros instantes de tempo, mas à medida que o tempo vai passando, esse transiente, por definição, né, ele desaparece e permanece somente a temperatura de estado estacionário. Então, para eu obter essa temperatura de estado estacionário, eu tenho que resolver uma equação, que é a equação do calor, que é esta equação aqui. Né? Mas essa equação equivale a dizer que a derivada segunda dessa função, que só depende de x, é igual a zero. Na extremidade zero, ela tem que valer o T1, na extremidade L, ela tem que valer o T2. E a solução desta equação diferencial, né, é T2 menos T1 vezes x sobre L mais T1. Isso aqui é só integrar duas vezes, né, usar as condições de contorno,
que a gente chega nesta solução. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar uma haste, né, de comprimento, 20 centímetros. Tá? Vamos supor que a temperatura na extremidade inferior seja 10 e a temperatura na extremidade superior seja 50 graus. Né? Então, eu tenho que resolver esse problema aqui, para achar a solução em estado estacionário. Derivada segunda de U em relação a x tem que ser igual a zero. Na extremidade inferior tem que ser 10, extremidade superior igual a 50. Então, eu pego essa fórmula, né? Ó, o T1 é igual a 10, o T2 é igual a 50 e o L é igual a 20. Substituo aqui, vou obter que o U de x é 50 menos 10 vezes x sobre 20 mais 10, ou seja, 2x mais 10. Tá? Então, essa temperatura aqui, ó, vai dar 10 quando x for igual a zero, só substituir ali, né? 2 vezes 0 mais 10 dá 10. E quando x for igual a 20, 2 vezes 20 é 40, mais 10 vai dar 50. Tá? Então, realmente, essa função aqui é a função que satisfaz esse problema de temperatura em estado estacionário. Tá? Estado estacionário significa que a temperatura não varia mais no tempo. Tá? É o que acontece, por exemplo, quando tu liga um dispositivo, como uma geladeira, por exemplo, né? E aí a geladeira começa a funcionar e depois de um tempo ela desliga. Né? Então, por um tempo, ela fica como se estivesse em estado estacionário. Né? Na verdade, não é bem isso que acontece, mas quando ela atinge uma temperatura mínima, de menos 10, menos 12 graus, depende da... ela desliga. Certo? Então, ela fica por um tempo, ela fica desligada por quê? Porque ela foi construída com esse objetivo, né? Não vai ficar todo o tempo consumindo energia, então ela é construída para que ela fique isolada a maior parte do tempo possível. Quando o motor não está funcionando, a temperatura da geladeira na parte interna, né, tende a aumentar. Quando ela aumenta muito, o motor liga de novo para fazer a temperatura diminuir. Né? Certo? Um forno, por exemplo, né, quando a gente liga um forno para fazer alguma coisa aqui na cozinha, né, depois de um certo tempo, a temperatura atinge um valor que é o chamado estado estacionário. Por exemplo, digamos que tu liga um forno elétrico a 200 graus de temperatura. Tá? No início, né, a temperatura do forno vai aumentando, aumentando. Quando chega a 200 graus, ela vai manter a 200 graus, certo? Essa é a ideia, né, de marcar aquela temperatura ali. Então, essa temperatura, uma vez que ela atinge o valor máximo, é chamada de temperatura de estado estacionário. Com o tempo, ela não varia mais. Tá? Bom, então vamos imaginar agora, né, um problema de calor, de condução de calor numa haste, né, de comprimento L, em que eu tenha temperaturas T1 e T2 nas suas extremidades. Então, agora o T1 e o T2 podem ser quaisquer valores. Tá? Pode ser 0 e 10, 10 e 20, 50 e menos 30, não interessa. T1 e T2 são números constantes que são valores arbitrários diferentes de zero. Né? Então, as outras equações que modelam o problema continuam as mesmas. Né? Então, após um tempo suficientemente longo, né, a temperatura deverá alcançar um estado estacionário V de x, que é independente do tempo, né, e das condições iniciais. Então, o V de x deve satisfazer a equação V duas linhas de x igual a zero para x entre 0 e L. Tá? Então, essa função V de x ela vai satisfazer a equação derivada segunda igual a zero e as condições de contorno. Né? No ponto zero, no ponto x igual a zero tem que ser igual a T1 e no ponto L tem que ser igual a T2. Veja que essa função depende só da variável espacial x, né? Porque ela é uma temperatura de estado estacionário, então ela não depende do tempo, só depende da posição. Então, nós vimos que a solução desse problema é V de x igual a T2 menos T1 vezes x sobre L mais T1. Tá? Então, se eu retornar lá ao problema das condições de contorno não homogêneas, tá? A solução desse problema vai ser expressa como a soma de duas parcelas, uma temperatura em estado estacionário V de x e uma outra temperatura transiente. Tá? Então, a solução que eu estou buscando é a soma da temperatura V de x, que representa a temperatura em estado estacionário, com a temperatura W de x, que vai ser chamada de transiente. O que significa isso? Transiente é uma temperatura que vai tender a zero no infinito. É uma parcela da temperatura que vai tender a zero no infinito. Então, se eu calcular essa temperatura na posição x igual a zero, que vai ser U de 0,T menos V de zero, vai dar T1 menos T1, que vai ser zero. Tá? E W de L, para todo T, vai ser U de LT menos V de L,
T2 menos T2, que vai ser igual a zero. Então, esse transiente, né, ele vai satisfazer a condição inicial, W de x,0 igual a U de x,0 menos V de x, que é igual a F de x menos V de x. Então, a parte transiente do problema original é obtida através da solução desse problema, que é um problema de condições de contorno homogêneas agora. Tá? Só que agora, né, essa função W de x, ela vai ter, além das condições de contorno homogêneas, a condição inicial dela vai ser modificada. Ela vai ser F de x menos V de x, que é a temperatura transiente ali resolvida anteriormente. Então, a gente sabe que a solução desse problema aqui é dada pela série de Fourier para o transiente W. Então, o W de x, t vai ser o somatório de Cn seno de nπx sobre L, e na menos A2, N2, π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes T, onde os coeficientes de Fourier são dados pela fórmula integral 2 sobre L, integral de 0 até L, de f de x menos v de x, multiplicado pelo seno de nπx sobre L dx. Tá? Então, resumindo todas estas informações, né? Se eu tiver esse problema aqui, tá? Que é um problema de condição de calor numa haste de comprimento L com difusividade térmica A sobrescrito 2. Tá? Então, a primeira equação aqui é a equação do calor numa haste de comprimento L para todo T maior que zero. Condição de contorno na extremidade inferior, x igual a zero é T1. Na extremidade superior, x igual a L, a temperatura é igual a T2, e a condição inicial é F de x. Então, o que modificou aqui, né, desse problema em relação ao primeiro, e que foi resolvido nas aulas anteriores? Antes, as temperaturas aqui nas extremidades eram iguais a zero. Agora, são iguais a T1 e T2. Como é que ficou a solução? É dada por essa fórmula aqui. Vai ter essa parcela que aparece primeiro ali, ó. Não consigo destacar aqui, deixa eu ver. Agora deu. Essa parcela vai ser a parcela que vai satisfazer as condições de contorno T1 e T2, tá? Que é a função V de x, e essa parcela aqui vai ser a parcela transitória, a parcela transiente, aquela que, quando t for para infinito, ela vai desaparecer, vai tender a zero quando t for para infinito. E como é que eu expresso essa solução? Eu só preciso calcular os coeficientes de Cn, né, ou seja, os coeficientes de Fourier da série de senos da função que aparece aqui. Então, olha a modificação que ocorreu. Agora, tu vai calcular esta integral, que evidentemente é mais complicada tecnicamente, porque agora tu vai ter que fazer, né, a integral 2 sobre L vezes a integral de 0 até L de f de x menos T2 menos T1 x sobre L menos T1 multiplicado pelo seno de nπx sobre L dx para todo n igual a 1, 2, 3, etc. Né? Então, esta modificação, né, do problema de condições de contorno modifica a expressão da solução. Obviamente, né, isso vai aumentar a complexidade no cálculo dos coeficientes da série de Fourier. Fora isso, é só fazer o cálculo, desenvolver a solução. Né? O que é importante entender aqui, né? É entender esta formação aqui, né, desta solução, onde eu tenho uma componente que é esta aqui, que é uma componente que não depende do tempo, né? Então, essa aqui vai ser a parcela correspondente às variações T1 e T2, as extremidades T1 e T2, né? E essa parcela aqui é a parcela que representa a componente transitória, a componente que vai tender a zero quando o T for para mais infinito. Então, por exemplo, vamos supor, né, este primeiro problema aqui. Determinar a solução estado estacionário, né,
da solução da equação do calor, que é a difusividade térmica A2 vezes o xx igual ao T, que satisfaz as seguintes condições de contorno. U de 0 igual a 10 e U de 50 igual a 40. Então, aqui, ó, nesse problema, nós temos que deixa eu só mostrar aqui. Ó, então, U, né, de 0 igual a 10, essa informação, deixa eu aumentar essa fonte aqui, que daí acho que vai ficar melhor. Esse resultado aqui, ó, é o T1. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Certo? Esta outra condição que aparece ali, né, na nossa convenção aqui, a extremidade superior que tem temperatura igual a 40, né? Essa temperatura aqui é o T2. Vamos colocar aqui tudo alinhado que fica melhor. Tá? O comprimento da haste, né, que é o L, é igual a 50. Certo? Isso pode ser 50 metros, 50 centímetros, vou imaginar 50 centímetros. Tá? Por que eu, né, deduzo isso? Porque ela dita aqui, ó, na posição x igual a 0, a temperatura é mantida igual a 10, tá? E na posição x igual a 50, a temperatura é mantida igual a 40. Tá? Então, o que a gente viu ali? A solução estado estacionário, né, é a seguinte função. V de x igual a T2 menos T1 vezes x sobre L, né, mais T1. Tá? Essa é a fórmula, né, que define esta função. Então, o que eu tenho que fazer é só substituir, né, os valores nessa expressão aqui. Vai ficar o T2, que é 40, né, menos o T1, que é 10, dividido por L, que é 50, mais o T1, que é 10. Né? Quanto é que vai dar isso? Dá 30 sobre 50, 30x sobre 50, mais 10. Né? A gente até pode simplificar ali, né? 3x sobre 5, mais 10. Né? Então, o que eu recomendo aqui? Né? Sempre fazer uma verificação. Né? Uma verificação. Ó. Veja, a derivada primeira dessa função aqui vai ser uma constante, né? A derivada primeira de 3/5 de x mais 10 é igual a 3/5. Né? Opa, eu não sei por que ele faz esse troço aqui. E se eu derivar novamente, a derivada segunda dessa expressão aqui vai dar igual a 0, porque a derivada de uma constante é 0. Então, a derivada segunda, né, da função v é igual a 0. Certo? Ou seja, realmente, né, essa função representa... Aí, mas por que então é uma solução em estado estacionário? Porque observa, como é que é a equação do calor? Né? A equação do calor, né, ela é escrita assim. Ó, vamos pegar lá. A gente tem que pegar o sobrescrito, que é o A2, né, vezes a derivada segunda do U, em relação a x, né, 2 vezes, igual a derivada de U
em relação a T. Então, o que significa solução da equação do calor estado estacionário? Significa que a temperatura, né? Então, significa que a temperatura é independente do tempo. Tá? Quando a gente diz que uma função atinge estado estacionário, tá? Vamos supor que a temperatura, significa que ela não vai mais variar com o tempo. Né? Ora, se ela não varia com o tempo, então o que vai acontecer? Quando uma função, né, de duas variáveis, no caso, U de x igual a t, né? Se ela não depende do tempo, essa derivada aqui vai ser igual a zero. Né? Então, esta equação aqui, ó, né, o que vai acontecer com ela? O lado direito vai dar zero. Se ela não depende do tempo, qual a derivada de uma função que não depende do tempo? É igual a zero. Né? Ora, esse coeficiente aqui é positivo. Né? Significa que eu estou procurando, né, uma função que satisfaz essa equação aqui, na verdade. Ó. Já que a difusividade térmica é positiva, né? Então, essa equação aqui é a equação que corresponde ao problema de condução do calor em estado estacionário. É uma função que só depende da variável x. Então, é isso que a função v de x representa. Ela é uma função que vai ter uma derivada segunda igual a zero, portanto, ela representa uma solução da equação do calor em estado estacionário. Certo? É por isso que ela é chamada de solução do calor em estado estacionário. Né? Certo? Bom, só que ela tem essa característica, ó. Ela vai ser uma função linear, né, que vai sair aqui do 10 e vai chegar no 40, né, quando o x varia de 0 até 50. Certo? Vamos olhar lá no nosso amigo. O que aconteceu agora aqui? Não estou conseguindo. Que beleza. Travou aqui. Por que ele não está abrindo o navegador aqui, que eu não estou entendendo. Tá. Então, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vamos pegar o site da Wolf aqui, né? Ó. Se eu fizer o gráfico daquela função ali, né? 3x dividido por 5, né? Mais 10, né? Do x de 0 até quanto é que era lá o domínio? 50, né? 50. Ó, então tá ali, ó. É uma reta, né? Então, na extremidade inferior aqui a temperatura é igual a 10 e aqui a temperatura é igual a 40. Certo? Então, é isso que o problema determina. Né? Esta aqui é a solução em estado estacionário para um problema de condução de calor numa haste de comprimento igual a 50. Muito bem. Agora aqui, né? Esse problema aqui, ó, vamos considerar ali uma haste de alumínio, né? Com 20 centímetros de comprimento. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Essa informação, alumínio, significa que... Vamos voltar lá para a difusividade térmica do alumínio. Nossa tabela lá. Ó, alumínio, difusividade térmica é 0,86. Tá? Então, eu vou pegar aqui as equações. Né? Ver se eu consigo copiar aqui.
Ó. Então, estão aqui as equações, né? O que vai acontecer aqui? Este coeficiente, que é o A2, né? Ele é igual a 0,86. Né? Vamos aumentar essa fonte aqui para ficar melhor. Certo? Então, isso aqui, ó, é a difusividade térmica do alumínio, que eu tirei lá da tabela. Tá? O que mais? O comprimento da haste, quanto é que é? 20 centímetros. Era igual a 20 centímetros. Então, o que mais? No instante t igual a zero, a extremidade x igual a zero é esfriada a 0 graus, enquanto a extremidade x igual a 20 é aquecida a 60 graus, e ambas são mantidas daí para frente a essas temperaturas. Então, o que vai acontecer? Tá? Vamos copiar aqui, ó, as equações. Ó, essa primeira equação, nós vamos substituir este coeficiente aqui, ó, por 0,86. E aqui o x, ele varia de 0 até 20. Tá? Qual é a temperatura nas extremidades? É 0 e 60. Então, aqui é 0 e aqui é 60. E aqui o L é 20. O x varia de 0 até 20. Né? Ó, uma haste de alumínio com 20 centímetros, inicialmente a uma temperatura uniforme de 25 graus. Esse 25 graus é a temperatura inicial. Ó. Então, estas são as equações todas do problema. X de 0 até 20. Opa, estou colocando no lugar errado. Aqui é a equação genérica. Já vou arrumar aqui. Depois eu vou tirar isso aqui, só para a gente ter uma referência. Ó, substitui direitinho aqui. O x de 0 até 20. A f de x, temperatura inicial ali, ó, 25 graus. Então, esse 25 vai entrar aqui. Ó. Tá? Então, essas são todas as equações desse problema. Equação da condução do calor numa haste de alumínio. Então, a difusividade térmica entra aqui, multiplicando a derivada segunda da temperatura em relação a x duas vezes, igual a temperatura, a derivada da temperatura em relação a T. X varia de 0 até 20, o T maior que 0. Temperatura inicial, igual a 25, está aqui. Tá? E aqui a temperatura na extremidade inferior, igual a 0. Né? E aqui a temperatura na outra extremidade, que é igual a 60. Isso vale para todo T maior que 0. Então, estas são as equações desse problema, conforme este enunciado aqui. Tá? Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Né? A solução desse problema é a seguinte. A temperatura, U de x, T, vai ser a soma de dois termos, V de x mais WV de x, T. V de x mais WV de x, T. Tá? Então, o que é o V de x? O V de x nós calculamos ali, que é igual a T2
T2 menos T1 x sobre L mais T1. Né? Bom, aí o que eu tenho? O T1, que é a temperatura na extremidade inferior, é igual a zero. Tá? E o T2, que é a temperatura na extremidade superior, é igual a 60. Está aqui, ó. Temperatura na extremidade superior é 60. Então, vou colocar aqui, 60. Né? E o L, que é o comprimento da haste, é igual a 20. Né? Bom, então, né, vou calcular aqui a temperatura do estado estacionário. Vou colocar os valores aqui, vai ficar 60 menos zero, vezes x sobre 20, mais zero. Aqui é o T1. Isso aqui vai dar 60 sobre 20, que é 3x. Tá? Essa é a temperatura do estado estacionário desse problema. Agora eu vou calcular o W de xt. Né? Agora eu vou calcular o cálculo, fazer o cálculo do transiente. O transiente, né, é W de x,t, né, igual a somatório. Vamos pegar lá o somatório. Onde é que está? Aqui. Quando I, vou botar N, né? Igual a 1 até infinito. Onde é que está o infinito? Aqui vai aparecer o C índice N. C índice N. Seno de N vezes... Vou botar aqui o π. Cadê o π? Π. X sobre L. Aí tem o E, né? E elevado na menos, aí tem um tracinho de divisão. Aqui vai aparecer vários termos aqui, ó. Vai aparecer o A2, né, que é a difusividade térmica. Depois a gente substitui o resultado, o valor correspondente, né? O N elevado ao quadrado vai aparecer ali. Opa! Ah, meu Deus! O que aconteceu aqui? Ah, meu Deus do céu! Agora sim. N elevado ao quadrado. Aí tem o π elevado ao quadrado. Opa! Π elevado ao quadrado, tudo isso aqui dividido por L. L. Fiz acertar isso aqui. Meu Deus do céu, tá difícil hoje. Meu. Que coisa. O editor hoje está me matando. Vezes T. Tá? Então, esse é o transiente. Tá? A questão é que, para calcular o transiente, tá, a gente tem que fazer aquelas integrais, só que aqui está dito. Ó. Quanto é que é o transiente? Está dito aqui. Tá? Ó.
Então, não precisa calcular aqui, porque foi dado aqui, né? Isso aqui é uma forma de a gente trabalhar com o conceito, tá? Então, a gente não vai fazer as contas, né? Então, o que vai acontecer aqui, por exemplo, qual vai ser, né, o coeficiente C1? Tá? Basta eu substituir ali, ó. O C1, né? Se a gente fizer a conta ali, vai dar quanto? Vai dar... vamos fazer aqui essa continha aqui. Vai ficar 10, que multiplica 5, 7 vezes menos 1 dá menos 7, né? Dividido por π. Então, eu tenho que dividir por π. Quanto é que vai dar isso? Vai dar menos 2, menos 20, dividido por π. Aqui. Tá. Vamos calcular o C2 agora. C2. Né? Então, aqui a gente vai botar o índice 2, e aqui a gente vai botar 7 vezes menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar mais 7, ó, porque aquele menos 1 ali só vai trocar o sinal, né? E aqui vai botar o 2. Tá? Então, vai ficar 5 mais 7 é 12. 5 mais 7 é 12. 12 vezes 10 é 120, e aqui tu vai dividir por 2. Né? Então, isso aqui vai dar 60 dividido por π. Que é um número bem elevado. E o C3, usando a fórmula, não, C3, o que vai acontecer aqui? O C3 vai ser 5 menos 7 sobre 3π. Né? Então, vai ficar menos 20 sobre 3π. Então, esses são os 3 primeiros coeficientes aí desse somatório. Né? O que mais que a gente sabe? O L é igual a 20, está aqui, ó. L é igual a 20, vamos botar aqui. O que mais? Que a difusividade térmica é 0,86 centímetros quadrados por segundo. Né? Então, vou copiar aqui. Acho que é isso que a gente precisa. Tá? Então, agora a gente vai substituir todas essas quantidades aqui nesse desenvolvimento. Então, vai ficar igual a C1, né, que é a menos 20 sobre π. Vamos pegar aqui só ver se eu consigo capturar aqui. Menos 20 sobre π. Seno de π vezes x sobre... Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Não consigo. Ah, consigo. O n é 1, né? Então, esse n aqui desaparece. Aqui o L é 20. Então, vou botar o 20 aqui. E essa exponencial, vamos ver se eu consigo capturar ela aqui. Tá. Ó, essa exponencial vai ficar aqui 0,86 vezes 1 ao quadrado, né? Vamos botar ali para deixar bem claro. Π ao quadrado dividido por 20 ao quadrado. Olha só, isso aqui vai dar um número... Por que ele não está capturando esse denominador aqui que eu não estou entendendo? Agora deu. Beleza. Aí, o que mais? O próximo termo. Né? Eu vou pegar ali o C2, 60 sobre π. Aí vai ter esses caras aqui, ó. Ah, mas aqui ele... Meu Deus, o que ele fez aqui? Que isso? Π vezes x sobre 20 aqui. Já que o n é 1, né? Não sei por que ele substituiu aqui.
O que mais? Aqui vamos pegar esse cara aqui, ó. A gente só altera. Esse cara aqui, agora, vai ficar assim. Aqui vai ficar um 2 vezes x sobre 20. E aqui vai ficar um 2 ao quadrado. Aqui. Tá? E agora vamos pegar esse cara aqui. E vamos copiar todo esse termo. E vamos colocar aqui. Ó, aqui é menos 20 sobre 30π, sobre 3π. Então, aqui é menos 20 sobre 3π. Tem um menos aqui. Aqui tem um 3 aqui, ó. E aqui tem um 3 ao quadrado. Então, esta expressão aqui, nós estamos fazendo um truncamento aqui, ó. Considerando apenas os 3 primeiros termos, né? Então, esse desenvolvimento é o desenvolvimento que representa a solução com os 3 primeiros harmônicos da série, né? Essa série tem infinitos termos, evidentemente, mas a gente não vai trabalhar com infinitos termos, que é impossível, né? Então, esta é a série que esta expressão é a expressão transiente, tá? Essa é a solução transiente. É a solução transitória, né? Transiente do problema dado. Dado acima, né? Então, qual é a solução final? A solução final é a seguinte. Vai ter que somar todas essas coisas. Então, ó, eu tenho que somar essas duas quantidades aqui. Vou escrever na forma de equação. Vai ser bem... Vamos ver se ele vai transformar em símbolo de equação. Ó. Então, a gente vai somar aqui. Ó. Qual é a função v de x que nós tínhamos calculado ali? É 3x. Está aqui. Vamos copiar ela aqui. 3x mais essas parcelas aqui. Essa é a solução do problema. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Ver se eu consigo... Ó. Vamos supor, né, que eu trabalhe com essa expressão aqui, né, por exemplo, no instante igual a 1. Tá? Vamos imaginar que eu esteja substituindo o t por 1 aqui nessa expressão. Tá? Então, vamos fazer aqui, análise da solução para valores crescentes do tempo t. Tá? Vamos imaginar que o t seja igual a 1. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa solução aqui. Opa. Desde o início aqui. Vou tirar essa parte aqui, que isso aqui não interessa. E agora, então, essa variável t, né, ela é conhecida. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero descobrir, né, eu quero estudar qual vai ser a evolução da temperatura. Então, aqui eu vou botar o t igual a 1, aqui, ó. Né? Então, é como se basta eu simplesmente omitir o t, porque t igual a 1, né, não vai alterar em nada estas expressões aqui. Então, vocês veem. Agora, eu tenho uma expressão que só depende do x. Tá? Então, eu vou fazer o gráfico dessa solução aqui quando o x varia de 0 até 20, ali, que é o domínio. Então, ver se eu consigo
capturar aqui a tela. Ó, vou botar aqui o nosso. Então, vai ficar 3x mais, aliás, menos, né? Menos 20 dividido por π, vezes o seno de π, vezes x dividido por 20, vezes ESP, de menos 0,86 vezes π elevado ao quadrado, dividido por 400, mais 60 sobre π, vezes seno de 2 vezes π, vezes x dividido por 20, vezes a exponencial de menos 0,86, vezes 4, vezes π ao quadrado, dividido por 400, menos 20 sobre 3π. Acho que tem que botar um parênteses ali no outro. Ah, não, já está simplificado. Por que não tem o 2? Ah, era 120. Vezes seno de 3, vezes π, vezes x dividido por 20. Não sei se ele vai suportar aqui tudo isso. ESP de menos 0,86 vezes 9 vezes π ao quadrado sobre 400. X de 0 até 20. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Zero até. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, a temperatura na extremidade inferior é 0 e na extremidade superior é 50. Tá? É 60, né? 60 a temperatura aqui na extremidade superior. Então, aqui, ó, agora é só colocar valores crescentes do tempo. Né? Se eu botar, por exemplo, imaginando o tempo igual a 2 aqui, né? Vamos imaginar o tempo igual a 5 aqui, que daí vai um pouco mais rápido. Então, aqui, ó, eu tenho que botar multiplicado por 5. Aqui eu tenho que botar multiplicado por 5. Aqui eu tenho que botar multiplicado por 5. Né? Então, eu simplesmente vou lá, vou multiplicar aqui por 5, né, no numerador, todos os termos. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Né? Em todos os termos. Aqui vai ficar multiplicado por 5. Aqui vai ficar multiplicado por 5. E aqui vai ficar multiplicado por 5. Ó, então já está vendo que o transiente já está começando a desaparecer. Ó. Ela vai se aproximar da reta, aquela que é de 0 até 60. Está vendo? Ó? Então, após 5 segundos, já está se aproximando da reta. Né? Certo? Com esse tempo, ver se eu coloquei lá. Eu coloquei as respostas. Aqui, ó. E aqui eu coloquei a solução no instante t igual a 5 e no instante t igual a 40, que é a cor azul aqui, ó. Vamos botar 40 lá, agora no gráfico. Se eu botar 40 aqui, essas exponenciais vão produzir valores muito pequenininhos. Então, a tendência é da curva se aproximar bastante
da temperatura e estado estacionário. Então, isso aqui não precisa nem do site da Wolfram, é uma questão de entender o conceito, né? Essas exponenciais vão fazer essas parcelas todas irem para zero, então vai sobrar só a reta lá, 3x, que é praticamente essa curva aqui. Vai, então, isso mostra que a temperatura nos instantes intermediários, né, elas vão desaparecer, vai sobrar a temperatura da haste tendendo ao estado estacionário, que é a função 3x, né, que é praticamente essa figura descrita com a cor azul, aí, que é praticamente a reta y igual a 3x. Tá? Então, é isso, né, que deve ser interpretado, né? Então, a gente tem esse recurso aí que a gente pode utilizar, né? E aqui, então, né, tem aqui alguns outros exemplos resolvidos. Deixa eu ver o número 4 aqui. É isso aí. Então, esta é a ideia central aí desses problemas, né? Agora está resolvido de modo completo o problema da equação da condução do calor, né, nessas duas situações. Quando eu tenho temperaturas homogêneas nas duas extremidades e quando eu tenho temperaturas não homogêneas nas duas extremidades, que a gente consegue fazer, em inglês chama split, né, chama dividir. Acho que daí vem o nome, né, dos aparelhos de ar-condicionado, chama de split, né, que antes era um aparelho, eles foram divididos em dois, né? Então, no caso ali, a solução do problema é dividida em duas parcelas, sendo uma que representa a solução estado estacionário. Isso aí é uma ideia que fisicamente a pessoa tem que raciocinar, né, para enxergar isso, né? O problema físico. Tem uma temperatura aqui igual a T1 numa extremidade, tem uma temperatura igual a T2 na outra extremidade. Não tem troca de calor com o meio externo, né? A haste é de material homogêneo, né? A densidade por unidade de comprimento é a mesma em todos os pontos. Certo? Não tem fonte de calor interno. Bom, o que vai acontecer? Essas diferenças de temperatura nas extremidades vão produzir um gradiente que, no infinito, vai fazer com que a temperatura varie linearmente de uma extremidade para outra. Tá? Então, aquelas componentes que aparecem lá na série de Fourier vão corresponder à chamada solução transitória. Ela só vai ser percebida, né? A gente só vai ter a sensibilidade no início do processo. Depois, essas diferenças vão se atenuando e fica somente a parcela correspondente à temperatura em estado estacionário. Isso é um resultado extraordinário, realmente, que o Fourier, né, visualizou estas soluções desses problemas lá no início do século XIX, né, aproximadamente 200 anos, ele enxergou estas soluções e realmente produziram excelentes resultados. Claro que a gente tem que considerar sempre, né, aquela série de hipóteses que permitem, né, deduzir tanto a equação do calor quanto as soluções, né? O que a gente está fazendo aqui também, nesse caso particular, né, é sempre considerar os primeiros harmônicos, né? Veja que no exemplo ali, que a gente resolveu, se a gente calcular, por exemplo, esses harmônicos, os coeficientes, né, menos 20, né, dividido por π, né, se a gente dividir esses dois números, vamos fazer aqui o cálculo do C1, 20 dividido por π dá 6,36. Então, esse número aqui é aproximadamente menos 6,36. Tá? 60 dividido por π é um número bem maior, em módulo. 60 dividido por π dá 19,09.
Tá aqui. 19,09. Né? E esse aqui, menos 20 dividido por 3π, dividido por π dividido por 3 dá menos 2,2. Menos 2,12. Então, o que a gente percebe? Ó, que o segundo harmônico, ele é um harmônico dominante. Tá? Porque observa quanto é que vai dar C4 aqui. C4, pela fórmula, o C4 daria 10 mais 10, que multiplica 5 mais 7, 12, dividido por 4π. Ó. Isso aqui vai dar 120 dividido por 4π. Isso aqui é 120 dividido por 4 é 30, né? Divide por π dá 9,54. 9,5. Então, o que a gente percebe que esse harmônico aqui, ó, é o harmônico dominante, tá? Porque a partir né, do C2, tá, os coeficientes da série começam a diminuir. Né? Então, é o coeficiente C2 que produz a maior contribuição aí dos primeiros termos. Né? Ele até dá uma contribuição maior que o segundo termo. Né? É importante analisar aqui, ó, o comportamento desses coeficientes. O que interessa é o módulo. Né? O sinal só serve para mostrar se a variação. Né? Mas o que interessa é o módulo. Então, o módulo do segundo harmônico mostra que ele é um harmônico dominante no desenvolvimento dessa série. Né? O que mais que tem aqui? Acho que é isso. Né? Agora, o restante são exercícios propostos, né, que vocês podem tentar fazer. Aqui tem as respostas, né, para conferir aqui, eu acho que no final do texto. Aqui tem as respostas. Temperatura estacionária, soluções, né, os gráficos, todos os... Essas integrais aqui, ó, né, de cálculo dos coeficientes, certo? Estão indicadas aqui, ó. O que vocês podem fazer? Pegar aquela tabela, né, onde está a tabela de integrais disponível ali no Moodle. Né? Deixa eu dar uma olhada lá. Matemática aplicada. A tabela de integrais, ela está disponível aqui, ó, lá no capítulo sobre série de Fourier. Né? Então, vamos supor que tu precise lá na integral que envolva x vezes seno. Né? Aí tu vai usar essa fórmula número 8 aqui. Ó. Tá? Isso vai aparecer lá no exercício número 4. Vai ter que usar a distributividade aqui, né? Vai ter, inclusive, x ao quadrado aqui, ó, vezes seno. Então, quando tu tiver x ao quadrado vezes seno, tu vai ter que usar essa fórmula número 9 aqui, ó, para calcular, né? Então, para calcular de modo completo os coeficientes de Fourier da série aqui, da solução do exemplo do exercício 4, tem que pegar a tabela de integrais e desenvolver esta integral que aparece aqui. Tá? Aí vocês vão obter o CN e depois, então, fazer o desenvolvimento da solução temperatura, sempre pegando somente 2, 3 harmônicos, né? Não mais que isso. Então, aqui, ó, fazendo os gráficos da temperatura, eu cheguei nesse resultado aqui. Ó. Temperatura T igual a 1, 100 e 10.000. Aqui a temperatura amarela é a temperatura em T igual a 1 segundo. Em vermelho, a curva que representa a temperatura após 100 segundos. E após 10.000 segundos, a temperatura praticamente lá em estado estacionário, né? Vejo que a escala aqui, né, é bem alta aqui, ó. Essa aqui é a reta que representa a temperatura de estado estacionário, que é 2x sobre 5. Ó. Tá? Essa reta verde aqui é 2x sobre 5.
Então, é isso, né? Eu vou encerrar um pouquinho antes hoje, já que né, foram discutidos já todos os casos e resolvidos exemplos, né, de cada uma das situações para ilustrar a lógica e a questão sempre da interpretação, né, juntando a solução matemática, né, do problema, né, a solução calculada ali analiticamente pelas fórmulas, com a interpretação física do problema. A gente tem que pensar que essas coisas, né, elas têm que andar juntas, né? A solução matemática, ela tem que produzir um resultado que está de acordo com a intuição física e com aquelas hipóteses que foram consideradas ali na modelagem do problema, né? Sempre lembrando que o material é densidade homogênea, né? No caso da condução do calor, né, só ocorre variações de calor na direção X, certo? Porque vamos imaginar uma haste, né, de comprimento de 1 metro, 50 centímetros, ela vai ter uma dimensão muito maior do que as outras. Vamos imaginar que seja uma haste, né, em que eu tenho um grande comprimento, mas as outras dimensões sejam pequenininhas, né, tanto a altura quanto a largura, certo? Então, é nessas dimensões, né, que seriam as dimensões Y e Z, como elas são muito pequenas, as variações de temperatura são desprezíveis, por isso que é considerado somente as variações de temperatura na direção X, né? Então, neste caso, tu vai ter um problema de condução de calor unidimensional, tá? Insistindo ali na questão da difusividade térmica, né? Que ela é uma característica do material, então, que ela responde pela seguinte informação, né? Se eu tenho materiais diferentes, qual é o que vai entrar em equilíbrio térmico mais rapidamente quando houver variações de temperatura? Por exemplo, no caso de uma casa, né, que tem uma abertura de PVC, outra abertura de alumínio, né? Qual é a que responde mais rapidamente? Quando tem variações de temperatura lá de externo da casa? É aquela abertura de alumínio, né? Se tu tiver uma abertura de PVC, o PVC tem uma difusividade térmica bem baixa comparada com a do alumínio, então o PVC vai manter a temperatura interna da casa por mais tempo, né? Ela proporciona maior conforto térmico, o PVC proporciona maior conforto térmico do que o alumínio, no caso de aberturas usadas em construção civil, certo? Então, isso é uma característica bastante importante do PVC, né, que justifica, né, o crescimento que o PVC tem alcançado nos últimos anos, né, nas construções, né, de melhor acabamento, né, de padrão mais alto, elas estão todas usando o PVC, porque ele é um material altamente resistente, né, tem uma validade praticamente com prazo indeterminado, né, não sofre ação do tempo, não sofre com cupim, etc. Tá? Então, tem essa característica bastante importante. Muito bem. Então, é isso. Não sei, tens alguma pergunta? Nenhuma, senhor. Uhum. Então, é isso. Eu agradeço aí a tua atenção, né? E na quarta-feira, então, dia 24, né, não haverá aula aqui no Zoom, não haverá atividade síncrona. No Zoom vai estar disponível a avaliação 4, né? E depois disso, então, é só correção de trabalho, divulgação de notas, né? E, bom, para quem, então, já relembrando ali na questão das regras, né? Para quem tem 21 pontos ou mais nas 3 primeiras atividades de avaliação, já tem nota suficiente para aprovação, mas, evidentemente, né, que se fizer um quarto trabalho e puder melhorar a nota, melhor ainda, né? Então, é isso. Tira a pior nota, no caso. Isso, exatamente. Tá. Beleza, então, senhor. Boa noite. Certo? Então, tá, uma boa noite. Bom final de semana. Igualmente.